quero te convidar a abrir a palavra do Senhor aí no livro de Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos. Um tempo atrás eu estava orando ao Senhor e falando com Ele das minhas fraquezas, né? Porque todos nós temos fraquezas e temos fortalezas e precisamos aprender a derramar o nosso coração diante do Senhor para alcançar a graça e favor dEle. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração uma palavra acerca de uma vida vitoriosa por meio do jejum e da oração. E eu fiquei pensando naquela palavra, né? E o Espírito Santo me trazia à memória alguns servos de Deus na Bíblia. E eu parei para escrever aquilo que o Senhor ministrou comigo e eu vou compartilhar com você hoje, talvez como uma forma de ensino, de incentivo, para que você possa, pela fé, continuar essa prática. Se você já tem essa prática de jejuar, eu tenho certeza que nessa noite o Espírito Santo está aqui para te fortalecer. Mas se você ainda não tem, o Espírito Santo está aqui para te encorajar, amém? Daniel capítulo 1. Eu queria que alguém lesse, por favor, do verso 5 ao verso 8. Alguém que tivesse uma voz bem alta, né, aí, para que todos possam ouvir. Até aqui por enquanto, né? Quem aqui poderia me dizer o que é jejum? O que é fazer um jejum? Alguém quer falar? Oi? Matar carne. Isso mesmo, jejum, a gente faz jejum, a gente mata a carne, né? Mas alguém poderia me dizer como é fazer um jejum? Como eu posso fazer um jejum? Segundo o que a palavra de Deus nos ensina? Amém, Rafa. Jejum é uma abstinência total ou parcial de alimentos que você faz para um propósito específico. Abstinência sem propósito espiritual é dieta. Dieta para emagrecimento, amém? Que a gente também faz, né? De vez em quando precisa, a gente faz. Também uma abstinência, né? De alguns alimentos. Mas abstinência total ou parcial de alguns alimentos, para um propósito específico, espiritual, é o que a palavra do Senhor ela nos ensina. A Bíblia não tem uma regra fixa de como jejuar, né? Eu, por exemplo, não faço jejum de chocolate, porque chocolate não é uma tentação para mim. A Simone fez assim, aquela pessoa que não vive sem chocolate, que se não come um pedacinho depois que... tem 2 chocolates aqui na frente que eu conheço, não vou falar quem é, que não vive sem um pedacinho de chocolate por dia.
Eu não faço, porque para mim, é o que o Rafa falou, não me faz falta. Se tirar, fico meses sem provar chocolate, para mim tá tudo bem. Mas não fico nem um dia sem tomar café, nem que seja descafeinado, se eu não estiver de jejum, porque para mim parece que é uma necessidade do meu corpo. Então, quando eu tiro o café, quando eu tiro o pão, quando eu tiro o arroz, ou tiro o feijão, ou a carne, dói, mata a carne. Assim é para mim, não sei para você, né? Alguém quer dizer o que te custa muito tirar? Alguém pode dizer aí? Chocolate eu já falei, não vale. Quem quer falar? Café? Café eu já falei. Café. Doce? O almoço. Quem não vive sem um refrigerante aí? Ah, graças a Deus, vocês são tudo convertidos, né? Ô, glória. Alguém apontou aí para alguém. É impressão minha, não? Quem não vive sem um cafezinho com leite? Ah, pastora, tirar o cafezinho com leite é muito difícil. Talvez para você custa mais o café da manhã, como para mim, do que o almoço. O almoço eu passo batida se deixar. Mas o café da manhã é a principal refeição. E isso nos custa. Na Bíblia, no Antigo Testamento, a prática de jejum ela aparece como ordenança só uma vez no Velho Testamento. O Teles até falou sobre isso ontem, lá na sede. Uma vez no ano, que era um jejum específico, como um dia da expiação de pecado. Está lá em Levítico 23, versículo de número 27. Na Bíblia, o jejum não é um mandamento, presta atenção. Não é um mandamento. Jesus não ordenou que nós jejuássemos tantas vezes por dia, de forma parcial, de forma total. Jejum é uma prática que o Senhor Jesus nos ensinou, por meio do exemplo, uma prática na vida cristã. E é uma prática de uma vida vitoriosa. E existe um tempo que a gente faz jejum por tudo, né? Você jejua para abrir uma porta de emprego, você jejua pela enfermidade, você jejua pela família, você jejua pela saúde, você jejua pelo casamento, mas tem época que a gente relaxa e para fazer jejum é uma luta, sim ou não? É assim que acontece com a gente. Mas de tempo em tempo o Espírito Santo ele nos impulsiona esta prática, que tem muitos benefícios, inclusive físicos, que desintoxica o corpo, né? É claro que a gente para fazer jejum tem que fazer com sabedoria. Não faça aquilo que você sabe que o seu corpo não suporta. Não jejue 40 dias e 40 noites sem tomar água, né? Porque senão a gente vai visitar o irmão lá na glória, a menos que Deus dê essa direção. A menos que Deus fale, olha, Elisete, jejua porque eu vou te sustentar. Mas se Deus não mandar, Elisete, não faça, minha irmã. Faz de 7 dias, faz de 21 dias, mas não faça nem sem água se Jesus não mandar, né? Porque existe o jejum total, que é sem água, o jejum, um jejum simples que você faz, que é o jejum que você tira tudo, mas toma água, o jejum absoluto sem água, e o jejum parcial, que você corta alguns alimentos da sua dieta. O jejum também é benéfico porque ele ajuda a disciplinar a nossa mente, é ou não? Você fica assim, não, eu não posso comer. Quem gosta de beliscar, fazer comida e ficar beliscando, fica dentro de casa e belisca toda hora. Não, eu não posso comer. Não posso comer, não posso comer, não posso beliscar. E tem que orar, porque jejum sem oração é dieta. E o jejum ele é benéfico também porque ele traz um renovo espiritual nas nossas vidas. Era uma prática bem comum na Bíblia de muitos servos de Deus. E eles jejuavam como uma maneira, uma forma de encontrar um renovo na presença de Deus, um renovo nas suas forças, um renovo na sua fé. Também jejuavam para que eles pudessem vencer algumas batalhas. Nós vamos ver aqui diversos tipos de jejum e para o que os servos de Deus jejuavam. Qual o propósito que eles
jejuava? E a gente vai ver aqui alguns exemplos e alguns motivos. Nós lemos aqui Daniel capítulo 1. A Bíblia diz que Daniel foi levado para a Babilônia junto com aqueles exilados. E o rei pediu que fosse selecionados jovens da linhagem real. Se você ler todo o texto, você vai ver que Daniel, ele era da linhagem real. Ele era um jovem sem defeito, porque esta era uma característica que o rei pediu, uma exigência que o rei fez. Um jovem sem defeito. Daniel também já era um sábio, porque essa também era uma exigência que o rei havia feito. Ele tinha que ser de boa aparência, ele tinha que ser de linhagem real, ele tinha que ser sábio, ele tinha que ter conhecimento e ele tinha que estar disposto a ir para o palácio para aprender a cultura e a língua dos caldeus. E Daniel foi selecionado como um desses jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Chegando lá na Babilônia, o rei deu a eles alguns outros nomes, como o Rafa leu aqui o nome deles. E aí, quando eles chegaram lá, viu uma ordem, o rei disse assim, olha, de hoje em diante, por 3 anos, eles vão comer esse manjar. Tem algumas traduções que falam ração, né? A ração, a porção do rei. Na minha tradução fala o manjar e o vinho que o rei bebia. Agora deixa eu te perguntar uma coisa para você. Para pensar como é que foi aí a tua mesa hoje, domingo, né? Que é aquele dia que a gente separa para fazer a melhor comida, a comida mais gostosa. Agora você imagina o manjar do rei. Todo dia. Que tentação, né? Que tentação, o manjar do rei. E o vinho que o rei provava. Mas a palavra do Senhor, ela diz que por 3 anos eles tinham que comer aquela comida e beber o vinho que o rei também provava. Mas eu creio que Daniel imaginou que não seria nada fácil viver na Babilônia, no palácio do rei, sem se contaminar, comendo a comida do rei, mas não era só a comida do rei que poderia contaminar Daniel, que poderia atrapalhar a consagração de Daniel. Daniel também entendia que toda a influência de Babilônia era um perigo espiritual para a sua consagração pessoal. E o texto diz que Daniel propôs no seu coração a jejuar aquela comida, aquele manjar. E a palavra do Senhor diz que ele pediu ao chefe dos eunucos que fizesse para ele legume para comer, para ele e para os 3 jovens. E a palavra diz que o chefe dos eunucos, a princípio, ficou até receoso, falou, não, eu não posso dar para vocês essa porção de legumes, porque pode acontecer que quando o rei mandar chamar vocês estarem fracos, o semblante de vocês está decaído, né? E o rei vai sobrar para mim. Mas Daniel falou assim, experimenta por 10 dias. Quem aqui já experimentou fazer um jejum específico por algo e viu Deus responder? Dá um glória a Deus. Aleluia, pela tua vida. E sabe, uma das coisas que me chama a atenção é que essa disposição Daniel propôs no seu coração. Sabe o que eu entendi? É que uma vida consagrada no jejum e na oração, nós precisamos propor no nosso coração. Em primeiro lugar, no nosso coração. É fruto de um coração sincero, que deseja uma consagração pessoal. E isso para nós que moramos e habitamos nesta terra ainda, é uma necessidade urgente. Faz quanto tempo que nós não jejuamos por nós mesmos? Pela nossa consagração pessoal, pela nossa vida de santificação.
sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu estava em conflito com Deus esses dias. Eu falei, Deus, eu vou pregar uma mensagem que não é atrativa para ninguém. Quem é que quer ir para a igreja domingo à noite escutar que tem que jejuar? Falei, mas eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor, não estou aqui nem para agradar a mim mesmo, né? Porque jejum faz a gente matar a nossa vontade mesmo, do manjar desejável, né? Então a gente aprende aqui com esse servo Daniel, que tem coisas que a gente pode até desejar, mas que não são para nós. E que se você não é forte o suficiente para dizer não, faça um propósito com Deus de consagração. Jejue. Coloque diante do Senhor. O texto diz que ele falou, olha, experimenta 10 dias. E eles experimentaram 10 dias. Quando terminou os 10 dias, diz que eles estavam muito mais fortes, mais bonitos. Diz que o rosto deles brilhava. Irmãos, jejum não muda Deus, mas nos muda, nos transforma. Jejum atrai a glória de Deus para dentro de nós. Porque é um tempo que a gente renuncia à carne, que a gente mata a carne mesmo. Que a gente vai clamar ao Senhor, vai se humilhar, vai deitar lá no chão do quarto, não sei onde é que você se joga lá para orar, né? Eu tenho uns lugares lá que às vezes eu me jogo para orar. Mas é nesse momento em que você se prostra diante do Senhor e você vê a glória de Deus se manifestando em tua vida. Nós vivemos num mundo em que o nosso homem exterior tem se corrompido por causa do pecado. Tem se corrompido por causa do pecado. Hoje eu estava orando e falava, Senhor, o pecado ele parece uma doença autoimune em nossas vidas. Porque ele pode entrar pequenininho, mas ele vai destruindo, vai crescendo e vai destruindo tudo que é bom dentro de nós. Já percebeu isso? E hoje destrói uma coisa, outra hora destrói outra hora... Quando você vê, você já está arruinado pelo pecado. Por isso nós precisamos tomar cuidado e voltar a esta prática tão abençoada de uma vida vitoriosa contra o pecado. Em nome de Jesus. Eu escrevi aqui, nós precisamos nos levantar como homens de Deus e mulheres de Deus, a uma vida de consagração pessoal. Quanto tempo você não jejua por você? Eu fiz algumas perguntas aqui, que serve para mim, que primeiro o Espírito Santo fez para mim, né? E sabe que eu estava falando com Deus, eu falei, acho que a maior dificuldade para a gente fazer jejum começa já na mente, né? Você fala, amanhã é terça-feira, é dia de jejuar. Ai, não vou dar conta de jejuar amanhã, não. Amanhã é dia que eu tenho tanta coisa para me fazer e não vai dar certo. Não vai dar porque eu tenho aquela prova e vai me dar dor de cabeça. Eu tenho que fazer aquela faxina e eu vou passar mal. É o dia mais, né, o mais puxado. É o dia mais, ainda estou em tratamento, ainda nem estou bem, nem me recuperei daquela gripe de 15 dias atrás, já não vou dar conta. Eu acho que a primeira luta a gente já enfrenta na mente, já é uma batalha na mente. Para você não jejuar no dia que você tem que jejuar. Mas em nome de Jesus, o Senhor está aqui para nos fortalecer nesta noite, para a gente dar esse passo de fé. Porque o texto diz que quando Daniel propôs jejuar, sabe o que aconteceu? Deus deu a ele graça. Deus deu graça a ele e o chefe dos eunucos também, ele achou graça diante daquele homem. Olha que coisa maravilhosa. Você já jejuou para Deus te dar graça diante de algum homem? Vai pegando essas chaves aí nessa noite, porque a gente anda pela fé, não é verdade? Uma vez eu já contei, tem gente que dá risada. Eu já contei para vocês que eu fiz um jejum de 3 dias, né? De fubá, já contei? Quem já ouviu aqui essa história? Todo mundo já ouviu, não vou contar de novo não, para mim não ficar repetitiva. Já? Não. Uma vez eu estava escutando um rádio e eu estava assim, cheia de fé, orando pela salvação do meu marido e aquela coisa toda, e fazia propósito de sapatos. Os sapatos vocês já ouviram, né? Que eu vi, já, né? Que meu marido não vinha para a igreja, e aí meu marido tinha um sapato lá que ele só ia para as festas. Aí um dia eu olhei para o sapato e falei assim, então, esse sapato podia estar na casa do Senhor.
Meu marido podia estar usando esse sapato na casa do Senhor. Aí eu falei, já que ele não vai, eu levo o sapato. Aí eu trouxe o sapato e estou aqui orando. Eu lembro que eu orava com a pastora Terezinha. Um dia a pastora Terezinha até deu risada, porque ela disse que ela estava de olho fechado. A hora que ela abriu o olho, que ela viu o sapato, o anjo foi embora e deixou o sapato no altar. Verdade, eu fiz isso. E a gente passou, anos dando risada disso. E eu fiz aquele propósito. E levei 7 dias o sapato para o altar. E eu falava, esses pés vão pisar o altar do Senhor. E aí uma vez eu estava ouvindo rádio e ouvi uma irmã contar que ela estava orando pela salvação do marido dela, irmã. E ela fez um jejum de fubá 3 dias. Escuta a história. 3 dias. A irmã disse que ela só tomava vitaminas, sopa de fubá com couve e mingau de fubá. Aí eu pensei, para mim é fácil. Porque eu gosto de mingau. Eu gosto de sopa de fubá. E vitamina também é de boa, vou fazer. Aí eu fiz. No primeiro dia, que maravilha, né? Acorda de manhã aquele mingauzinho. Meio-dia, sopa de fubá com couve, ô delícia, né? À tarde a vitamina, de noite a sopa de fubá. Segundo dia, irmãos, pensa. Fubá crescia na boca. Crescia. E para engolir. E fui no segundo dia, pela fé. Um prato na mão, orando, clamando. No terceiro dia, comia com a lágrima descendo. Chorando em cima da sopa de fubá. Mas fiz. Fui até o final. Até o final. E aí eu estava falando para Deus outro dia, eu falei, que saudade dessa Luana. Que saudade dessa pessoa. Que ouvia alguém contar, sabe por quê? Quando a gente vai ouvir os testemunhos aqui dos servos de Deus, e com certeza você vai ouvir algum testemunho de alguém, ou você já ouviu, que gerou fé no teu coração. E talvez naquele momento Deus não tenha atendido o pedido do irmão que fez, mas pode ter certeza, o irmão não saiu daquele propósito da mesma maneira. Eu não saí da mesma maneira. Eu saí com meu coração cheio de fé. Eu não terminei incrédulo. Deus não fez não. Saí com meu coração cheio de fé. Tendo certeza que uma hora o Senhor iria operar a obra no coração do meu esposo. E aí, vamos voltar aqui para Daniel, né? O texto diz que depois de 10 dias, no final, eles estavam mais fortes. O semblante deles não mudou. Muito pelo contrário, a glória estava brilhando no rosto deles. Por isso o rei tirou, o chefe dos eunucos tirou a porção e deu para eles somente os legumes. E assim eles se alimentaram durante todo aquele período de 3 anos. E a palavra do Senhor diz que quando terminou aquele período, o período em que o rei havia determinado, e Daniel e aqueles jovens foram chamados à presença do rei, a palavra do Senhor diz que não se achou em Babilônia jovens como aqueles homens. Tão sábios, tão inteligentes, tão entendidos. A Daniel o Senhor deu a revelação de visões e sonhos. Deu a interpretação de visões e sonhos. Eles foram achados 10 vezes mais sábios do que todos os jovens que estavam lá. Olha, que coisa gloriosa. Daniel foi um homem que conhecia dos mistérios de Deus. Daniel foi um homem que escreveu até acerca do Apocalipse. Você vai ver isso em Daniel capítulo 9. Daniel escrevendo sobre a grande tribulação. Daniel vê pelo Espírito o fim de todas as coisas. Porque Daniel foi um homem que teve tanta comunhão e tanta intimidade com Deus, que a Bíblia diz no livro de Ezequiel, que se Daniel orasse por alguém, havia livramento. Por isso que ele orou pelos sábios, quando Nabucodonosor teve um sonho, e aí os sábios não souberam interpretar, lá no capítulo 2,
E Nabucodonosor falou, já que vocês não sabem, estão me enrolando aí pedindo para mim contar o sonho, porque se fosse para contar, vocês não estavam aqui, vocês estão aqui para adivinhar o sonho. Se fosse para contar, vocês não estavam aqui. Vou mandar matar vocês tudo. Aí mandou buscar Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego para matar todo mundo, porque ninguém sabia interpretar o sonho dele. E aí a Bíblia diz que Daniel foi para casa orar. Aquele homem era um homem que tinha uma vida consagrada no jejum e na oração. Ele foi orar com os 3 amigos dele. E Deus deu a interpretação do sonho. E todos os sábios foram livres por causa do posicionamento daquele homem. Olha, que coisa tremenda. O que não é um homem de Deus, com uma vida em Deus, consagrada, posicionada na oração. Deus revelou a Daniel o presente e o futuro. Eu escrevi aqui. Daniel foi um homem que orava e Deus não livrava somente a si mesmo, porque na cova, ele não livrou somente a si mesmo, porque na cova ele foi livre, né? Só ele foi livre. Mas nessa passagem aqui do capítulo 2, ele livrou a ele e os sábios da Babilônia. E quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha de fogo, onde você acha que Daniel estava? Orando por eles. E Deus deu livramento. Olha que coisa maravilhosa. Vamos ler Esté agora, capítulo 3, versículo 13. Esté 4, do 3 a 4. Agora nós vamos ver. Nós vimos aqui que esta passagem de Daniel é um jejum parcial. Agora, em Esté, é um jejum absoluto. Um jejum de 3 dias de comida e bebida. Esté 3, verso 13 e capítulo 4, verso 3 e 4. Pode ler aí rapidamente para a gente ganhar tempo. Esther 3, 13. É 3, verso 13. Você conhece a história. Você sabe que o rei Assuero, ele havia decretado a morte de todos os judeus por causa da influência de Ramã, que estava indignado com Mordecai, porque Mordecai não se dobrou diante dele e ele havia sido honrado pelo rei. E a palavra do Senhor diz que Mordecai, quando ele ouviu falar que havia aquele decreto de morte, Sueli, na vida dos judeus, quem leu aí o outro versículo? É o 3, 4, capítulo 3 e 4. Pode ler. Ninguém leu ainda, né? 4, verso 3 e 4. O texto diz que por onde a carta passava com aquele decreto de morte era um desespero. E as pessoas começavam a chorar, começavam a jejuar e se humilhar diante da presença do Senhor. E Mordecai mandou avisar Esther, para que Esther entrasse na presença do rei e pedisse misericórdia ao rei pelo seu povo judeu. E o texto diz que Esther manda dizer para Mordecai, mas o senhor sabe que eu não posso entrar na presença do rei se ele não me chamar. Qualquer que fizer isso pode ser morto. E aí o texto diz que Mordecai, com muita ousadia, diz para ela assim: não pense você que se você negligenciar
você vai escapar. Você vai precisar se posicionar também diante desse decreto. Se você for negligente, haverá destruição na tua casa e nem você vai escapar. Mas se você se posicionar, Esther, haverá livramento, pois foi para esse tempo que você foi chamada, que você foi colocada no palácio. E aí o texto diz que Esther acordou, acendeu a lâmpada dela, falou: opa, ele está certo, eu preciso reunir o povo. E ela reúne todo o povo, todas as servas, e pede ao povo para orar por ela e jejuar. E eles oraram e jejuaram, não comeram nem beberam por 3 dias, para que ela entrasse na presença do rei e o rei estendesse o cetro para ela. E quando aquele povo orou e jejuou, e Esther entrou na presença do rei, a Bíblia diz que ele estendeu o cetro de ouro para Esther. Concedeu o favor dele na vida dela. E aí pediu para que ela fizesse um pedido, e ela fez um pedido, pediu para ele uma festa para o dia seguinte. E o rei mandou preparar um banquete para Esther. E Ramã foi convidado. Mas antes disso, Ramã tinha preparado uma forca para Mordecai, para enforcá-lo. E ele achava que naquele banquete que Mordecai Assuero havia preparado para Esther, ele ia ser honrado. E mais uma vez Mordecai iria ser envergonhado. Mas ele estava enganado. Porque quando o povo se colocou diante de Deus para orar e jejuar, Deus já começou a trabalhar por eles. Você crê nisso? Eu creio. Deixa eu contar uma coisa para vocês que eu acho que eu não falei ainda, ou falei, porque a gente fala tudo, né? Que é bênção para edificar. Eu comecei um propósito para Deus abençoar e a Júlia ganhar o processo da bomba de insulina com 17 dias, se não me falha a memória. Deus concedeu o favor. 17 dias. Tem gente esperando faz 1 ano e meio. 1 ano e meio. Eu coloquei diante do Senhor um propósito de 1 ano. E falei para Deus: eu vou perseverar. Aí outro dia eu contei para ela, falou: mas a bomba já chegou, você vai continuar? Eu falei: tá atrás de mim, menina. Em nome de Jesus, deixa eu fiel no meu propósito até o fim. Que ainda tem coisa para Deus fazer na nossa vida e na nossa casa. 17 dias, irmãos. E quando a gente se coloca na posição para orar, para se humilhar, porque jejum é uma atitude de humilhação diante de Deus. Não tem como fazer um jejum e não se quebrantar, não é verdade? Para quem tem um coração no Senhor, né? Quem não faz por religiosidade. Não tem como a gente não fazer um propósito de jejum e não derramar o coração diante do Senhor. E quando você se derrama diante de Deus, Deus já começa a trabalhar por você. Ali Deus já começou a trabalhar pelo povo judeu. E Esther recebeu o favor do rei. Assuero estendeu o cetro e livrou toda a família de morte lá no meio do banquete. No meio do banquete. Que ele pensou, né, que ele ia ser honrado no dia que, na verdade, no dia que ele acordou, né, no dia antes de ser preparado o banquete, o texto diz que Assuero não dormiu de noite e pediu para ler o livro das crônicas dos reis. E viu que lá, no livro estava escrito que um dia Mordecai tinha livrado a vida dele. E ninguém tinha honrado Mordecai. No dia seguinte, Assuero já acordou disposto a honrar Mordecai. E Ramã foi para lá achando que ele ia ser honrado. E aí quando chega na hora do banquete, né? Antes do banquete, a gente já vê que Deus já havia trabalhado no coração de Assuero para honrar aquele servo que se humilhou diante da presença do Senhor. E a palavra do Senhor diz que quando
Assuero entendeu que Mordecai havia livrado a vida dele e ninguém tinha honrado ele. Falou, quem é que está aí no palácio? Aí saíram e falaram, Ramã está aqui. Manda chamar Ramã. Aí Ramã entra. O que você faz com um homem a quem o rei quer honrar? Manda selar o cavalo do rei, as vestes, desfila por toda a cidade. Aí ele falou, então você vai fazer isso com Mordecai. E ali ele foi humilhado, diante da cidade toda. E foi obrigado a honrar Mordecai, a quem ele havia preparado a forca. E depois, a gente vai ver aqui que quando a rainha Esther faz o pedido a Assuero, e diz para Assuero que tinha um povo querendo destruir o povo dela, querendo matar toda a gente dela e pedir misericórdia. E Assuero pergunta, quem é esse povo? Ela fala, é o inimigo Ramã. Assuero pede para que Ramã seja enforcado na forca que ele mesmo preparou para Mordecai. Tudo isso como resultado de um propósito de fé, de jejum, de consagração e de busca profunda na presença de Deus. Como não crer, irmãos, nisso? Como não crer nesta verdade? Como não crer nesta prática vitoriosa na nossa vida? Isso nos motiva a jejuar mais. Isso nos motiva, a buscar mais ao Senhor. Eu escrevi aqui. Esther diz assim para Assuero, como posso ver o mal, a destruição do meu povo e da minha parentela? Quanto tempo faz que você não faz um jejum pela sua parentela? Pela sua casa? Porque você está vendo que há uma sentença decretada. Porque você está vendo que há uma ameaça de morte. Quanto tempo faz que a gente não se levanta em jejum pela nossa casa? Sabe, irmãos? 15 dias antes de eu descobrir que a minha filha tinha diabetes, com 5 anos, o Senhor me moveu a fazer um jejum pela minha família. Eu levantava toda madrugada para orar pelos meus filhos, impunha a mão sobre a vida da Júlia, a vida do Pedro, do meu marido, ia andando pela casa, depois eu ia, deitava e dormia. Dia seguinte a mesma coisa, eu fiz isso por 7 dias. Passou um tempo, eu descobri que a minha filha estava com diabetes, o médico falou assim, mãe, o anjo de guarda dela é muito bom, muito forte. Livrou ela da morte não sei quantas vezes. Eu nem sabia, mas o Espírito Santo me moveu. Então, quando o Espírito Santo colocar no seu coração que você tem que jejuar por um filho, por uma filha, pelo teu casamento, vai jejuar. Vai buscar o Senhor. Se coloca na brecha. Se coloca em posição de batalha, porque jejum é uma arma poderosa no mundo espiritual. Abra comigo 2 Samuel, capítulo 12, verso 16. Oh, Jesus, tem bastante texto aqui. Agora nós vamos falar de Davi. Daniel jejuou por ele mesmo e certamente pelos seus amigos. Esther, pela sua casa, pela sua família. Davi, pelo seu filho e pelos enfermos. Olha, abra comigo Salmos 35, verso 13 e 2 Samuel 12, verso 16. 2 Samuel 12, verso 16. Aí aquela passagem que conta sobre o filho de Davi com Batseba, que ficou doente e chegou à morte. Antes do menino morrer, Davi, ele jejuou por aquele menino. O texto diz que ele ficou 7 dias jejuando e orando, prostrado diante do templo do Senhor, diante da presença do Senhor. Os anciãos diziam para ele, você não vai comer? Levanta, come. Ele falava, não, eu vou continuar aqui.
Nesse jejum aqui, Deus não livrou o filho de Davi da morte. Mas esse propósito aqui que Davi fez com Deus, fortaleceu ele para enfrentar o luto. Fortaleceu ele para ele levantar. Quando ele ouve falar, o menino morreu. Ele se levanta e ele vai chorar, se desesperar, se jogar debaixo de um precipício. Ou sair correndo ou gritando. Levanta, vai para o templo e vai adorar. E ainda foi comer. Primeiro ele vai comer. E depois ele foi adorar o Senhor. Então nós vemos que aqui Davi, ele foi fortalecido a enfrentar o dia mau naquele propósito. Salmos 35, verso 13. Conta que Davi, ele jejuava pelos enfermos. Olha isso que a gente precisa, irmãos, quando fazer propósito de cura, jejuar, aprender a jejuar. Aprender a clamar ao Senhor. Salmos 35, verso 13. Ó, tem outra tradução aí. Então, essa tradução aí, que o texto de Davi diz assim, que quando os amigos dele, os conhecidos dele estavam doentes, ele se cobria de pano de saco e de cinza, jejuava e orava por eles, mas eles não davam valor à oração que eles faziam. Mas ele orava. E tenho certeza que muitos foram curados por causa do posicionamento desse homem. E você já parou para pensar quantos enfermos poderão ser curados através da nossa vida de consagração, do nosso clamor e do nosso jejum? Quantos enfermos poderão ser curados em nome de Jesus? Esdras capítulo 8, no verso 21 ao versículo 23. Alguém pode ler, por favor? Esdras, capítulo 8, do 21 ao 23. Ó, essa passagem conta que Esdras estava retornando com os exilados para Jerusalém e o desafio era grande. Reconstruir a cidade, os muros, o templo de Jerusalém. E Esdras ora para que o Senhor dê a eles uma jornada segura. E Deus deu. Esdras orou e Esdras jejuou com aquele povo por uma jornada segura. E a palavra do Senhor diz que Deus tirou as ciladas do diabo do caminho deles, por causa daquele propósito, Davi, de oração e de jejum. Deus tirou as ciladas do diabo. Ó, quer mais um motivo para você jejuar? Tá aqui. Jejua por proteção, por um futuro abençoado, por uma jornada de paz. E o texto diz, a palavra diz, né, no livro de Esdras, que Esdras era um homem de oração, tanto Esdras quanto Neemias, um homem de jejum, que eles oravam e jejuavam até que o povo todo se converteu e voltou para o caminho do Senhor, que eles haviam misturado a semente santa. E Esdras clamou ao Senhor com jejum e oração, até que o povo retornou. Você tem jejuado para alguém retornar aos caminhos do Senhor? Se não, volta a jejuar. Volta a jejuar. Volta a orar. Esdras fez isso. E o povo voltou. Sabe como que o povo voltou, Marli? Confessando os seus pecados. E fazendo uma nova aliança com o Senhor. Há poder ou não no jejum e na oração?
Amém? Eu creio, em nome de Jesus. Neemias também, no capítulo 1, até do 1 ao 4. Nós vemos aqui, nós não vamos ler, que eu quero entrar ainda no Novo Testamento. Aqui o texto diz que Neemias pergunta, né, para um dos seus amigos como é que estava Jerusalém. E aí eles contaram para Neemias que a cidade estava destruída, os muros estavam queimados, aqueles que haviam voltado estavam vivendo uma vergonha. E o texto diz que Neemias entendeu que Jerusalém precisava de uma restauração. E ele começou a chorar diante do Senhor. E começou a clamar por uma restauração de Jerusalém. E ele jejuou por isso. Ele jejuou para que Deus desse a ele condições de ir até lá restaurar. Primeiro porque ele era copeiro do rei, então ele não podia sair do palácio a hora que ele bem entendesse para ir para Jerusalém restaurar. Então ele precisava do favor do rei para ir até lá e do favor de Deus. E ele entendeu que Jerusalém precisava de restauração. E ele se propôs a orar e a jejuar, e o Senhor concedeu favor. Que é mais um motivo para nós jejuarmos e orarmos? Tem alguma área das nossas vidas que precisa de restauração? Está aí mais um motivo para a gente jejuar. Está aí mais um motivo para a gente clamar a presença do Senhor, para a gente buscar a presença do Senhor. Vamos agora para o Novo Testamento aqui rapidamente. Mateus capítulo 4, é um texto bem conhecido. Tem outros homens na Bíblia, né, que jejuaram no Antigo Testamento. Moisés, Elias, Samuel. Samuel levou o povo a jejuar e orar por arrependimento de pecado. Jó era um homem também que jejuava e clamava ao Senhor. Agora vamos para o Novo Testamento aqui, vamos começar falando da vida de Jesus, né? E depois eu queria que alguém abrisse aí, já deixasse aberto para a gente ganhar tempo, Atos 9:9 e capítulo 10, versículo 3. Atos capítulo 9, verso 9 e Atos 10, versículo 3. Vamos ler Mateus aí, do verso 1 até acho que o verso 6. 4. Mateus 4, acho que é do 1 ao 6, né? A tentação de Jesus. Até o 10. Amém? Você pode estar se perguntando, mas pastora, Jesus precisava jejuar? Sim. Sabe para quê? Primeiro, para nos ensinar essa prática. Depois, para nos mostrar que ali ele estava como 100% homem e 100% Deus. E jejuando 40 dias e 40 noites, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Quando a gente jejua, a gente se abstém da carne e dá lugar para o Espírito nos encher.
para o Espírito trabalhar. Quando a gente começa a jejuar, a gente precisa até jejuar, irmãos, para Deus ensinar a gente a abrir mão das nossas vontades, do nosso querer, que às vezes é maior do que o querer de Deus. E Jesus venceu ali, cheio do Espírito Santo, a tentação, venceu o diabo, venceu a carne, venceu o engano de Satanás, venceu o mundo, venceu a vontade de desistir, venceu o assédio de Satanás, venceu a tentação da carne, do espírito e da alma. Olha como a gente precisa jejuar. E se Jesus, que é Jesus, jejuou, você imagina eu? Você imagina nós? Então, você tem algum motivo para jejuar? Eu tenho vários. Eu tenho muitos. Estou aqui pedindo graça a Deus. Graça para Deus. Porque eu creio nessa arma espiritual poderosa na vida do crente, irmão. Você sabe que até outras religiões as pessoas praticam o jejum, né? Não como cristianismo, porque a gente faz o jejum primeiro para se abster do pecado, né? E depois para clamar por um propósito na presença do Senhor. Atos capítulo 9, versículo 9, Paulo jejua 3 dias, e Atos 10, verso 3, para que Deus revele a ele todo o propósito que o Senhor tinha para a vida dele, no ministério dele. Atos capítulo 13, eu vou citar alguns textos aqui para a gente avançar. No versículo 2, versículo 3, os líderes da igreja, os apóstolos, jejuaram e oraram para ouvir o Espírito Santo, para direcionar alguns presbíteros, né, para estarem à frente do ministério. Também Atos 14, versículo 23. Lucas, quero encerrar com esse texto, com esses 2 textos aí, ó, Lucas 2, do 36 ao 38, e Marcos 9, versículo 29. O Senhor me fez lembrar enquanto eu estava no louvor ali. Você sabia, por causa da atitude de fé, porque jejum começa com uma atitude de fé, de um homem. Uma cidade inteira jejuou, até os animais jejuaram, né? Até as crianças, hein? Jejuaram. Homens, mulheres, idosos, crianças, até os bichos. Jejuou em Nínive por arrependimento. E Deus salvou aquela cidade. Nós precisamos voltar a jejuar por salvação. Lucas 2, do 36 ao 38. Essa daqui é incrível. Do 36 ao 38. Amém? Eu acho incrível a vida de Ana e de Simeão, principalmente dessa Ana. Ela tinha 86 anos. Aí eu fico com 42 falando, Jesus, né? Tem misericórdia de mim. E Ana tinha 84. E estava todos os dias no templo, servindo ao Senhor com oração. Olha, irmãos, oração é um ministério. E jejum. Ela servia ao Senhor com jejum. Eu penso que aquela mulher jejuava por muita gente. E por todas as causas. Aí você fica pensando, 84 ou 6? 4 anos. Mas pastora, a velhinha já devia tomar remédio da pressão. Não dá para jejuar. Para tomar o remédio da pressão, não dá para jejuar. Firme e forte, irmão. Hã? Nem tinha, né, pastora? Se tinha pressão alta, jejuava com a pressão alta mesmo, né? Sem remédio, que é o pior de tudo.
Jejuava com a pressão alta sem remédio. Com labirintite sem remédio. Com dor sem remédio. Outro dia, irmãos, eu fui na casa da mãe da pastora Sidney, irmã Irene, ela tem 95 anos. E eu amo sentar para conversar com ela. E eu sentei para conversar com ela e tô lá com ela, com a irmã da pastora Sidney. A Sidney não estava lá esse dia, foi só eu. Estamos lá conversando e tal. Ela falou para mim assim, filha, todos os dias eu acordo 3 horas da manhã para orar. Eu olhei assim e falei, hã? 3 horas da manhã, senta, oro por você, oro por todos os pastores da Presbiteriana da Graça, oro pela sua igreja lá, pela sede, pela minha igreja aqui, oro por fulano, por Beltrano. Eu falei, que horas, irmã Irene? Ela, 3 horas, filha, todo dia. Irmãos, eu saí de lá envergonhada. Todo dia, uma senhora de 95 anos. Eu falei, meu Jesus, irmã, põe a mão aqui na minha cabeça. Eu falei para ela, o que? Eu falei, ora por mim. Libera essa unção na minha vida. Que eu quero chegar na sua idade, assim, com esse vigor espiritual. Ela falou, filha, o meu físico não aguenta fazer muita coisa, mas a minha cabeça tá boa. E a minha boca eu posso falar, a minha memória tá boa, eu posso orar. Eu posso jejuar. Olha isso. E eu lembrei dessa Ana aqui. Essa mulher que servia ao Senhor, estava todo dia no templo, jejuava e esperava a consolação de Israel. Era uma mulher que tinha esperança da salvação. E eu creio que ela jejuava e orava para ela perseverar, porque ela queria, como Simeão, ver com os olhos dela a salvação do Senhor. E Simeão e ela viram, olha, nós precisamos jejuar para a gente perseverar até o fim, irmãos, porque Jesus está voltando. Falar, Jesus, quando você vê que você está meio, como diz na Bahia, meio cambota, você sabe o que é cambota? O Léo sabe, né? Sabe, Léo? Ah, nossa! Gente, tô acreditando nisso, irmão. Não vou te perdoar, viu? Porque eu tô no altar e é isso, não. Eu sou do interior. Viu, irmãos? Então, irmãos, como eu estava falando com vocês, quando a gente perceber que a gente está ficando meio cambota é quando você está meio, sabe? Meio capenga, meio manco na fé, bora jejuar. Faz um jejum pela sua vida, para o seu fortalecimento espiritual, para o seu renovo espiritual, amém? Em nome de Jesus, vamos nos levantar, o ministério de louvor. Tem mais um texto aqui, Marcos capítulo 9, versículo 29. Lembra daquele endemoniado que o pai levou o filho até os discípulos para repreender aquele demônio? E eles não puderam expulsar aquele demônio, vocês lembram? Isso está lá em Marcos capítulo 9, versículo de número 29. E amém. Tem uma tradução que diz, essa casta de demônios só sai por meio de jejum e de oração. Sabe o que faltou ali? Fé. Faltou fé. Porque olha, você começa pela fé a jejuar. E quando você está no propósito com Deus, seu coração está cheio de fé. E quando seu coração está cheio de fé e você começa a orar, Deus, ele te reveste de uma autoridade espiritual. Então o que faltava, vamos nos levantar? O que faltava na vida daqueles discípulos era jejuar para que eles fossem acrescentados na fé. Para que eles fossem revestidos de uma autoridade espiritual. Jejum, irmãos, nos dá poder espiritual. Oração nos dá poder espiritual. Falta poder, às vezes, espiritual, porque a gente está orando pouco e porque a gente está jejuando quase nada. Então, nós estamos aqui nesta noite para trazer a nossa memória, amém?